Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de psicanálise no YouTube. E hoje, como estudar psicanálise? Uma questão que pode surgir a qualquer um interessado no tema ou que já está nos caminhos da psicologia, quer entrar nos caminhos da psicanálise, está pensando numa formação psicanalítica. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta provocativa. Você sabe estudar? Antes de entrarmos no ponto, o jabá do YouTube, curta, comente, compartilha, dá o joinha. Quanto maior a interação que você tem, mais o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante, o canal é relevante, e ele manda esse vídeo para mais pessoas e o canal cresce. Se você não for inscrito, inscreva-se. Já é inscrito, desinscreve, inscreve de novo. Gosta do minha maneira de pensar psicanálise, gosta de como eu falo, do conteúdo que eu trago, pense em estudar comigo no meu grupo de estudos. Primeiro link aqui está no Instagram, só pelo Instagram, tá? Senão me perco. Quer fazer análise, quer fazer psicoterapia, quer fazer terapia, quer fazer supervisão comigo, entre em contato nas redes sociais, preferência no Instagram, tá? Que eu uso mais. Vamos lá. Então, a minha provocação. Você sabe estudar? Quando a gente pensa em estudar, talvez uma das primeiras imagens que vem à sua cabeça é de uma sala de aula, vários alunos e um professor. Ou, se você for uma pessoa mais moderninha, uma pessoa na frente de um computador assistindo uma videoaula, assistindo um vídeo como esse, por exemplo. E eu vou lhe dizer que isto não é estudar. Quando você está neste contexto e tem alguém como eu ou como um professor explicando uma matéria, um conceito, ele está apresentando algo. Isso é um passo fundamental no estudo, mas não é o estudo. Assistir uma aula não é estudar, é assistir uma aula. Na aula, você tem uma pessoa que lhe mostra um caminho. Seguir este caminho e como seguir este caminho é o estudo. O estudo, ele não é algo coletivo. O estudo, ele é algo individual. Ele é algo solitário, ele é uma imersão. Então, muitas pessoas podem ter a seguinte imagem, né? Ou várias imagens. Alguém sentado numa escrivaninha, um livro, o caderninho, escrevendo. Um modelo mais clássico. Ou você pode pensar alguém encontrando um lugar mais confortável, embaixo de uma árvore, ao ar livre, quando não estiver chovendo. Ou uma coisa que eu gosto muito, sentar numa gostosa almofada no quintal ao lado da minha cachorra, lendo tranquilamente. Algumas pessoas fazem o que eu fazia muito na faculdade, ainda faço, é criar aulas sobre a temática. Na faculdade eu escrevo, para cada prova eu dava uma aula sobre aquilo para mim mesmo e eu saía andando pela casa falando sozinho. Era uma coisa muito engraçada de se ver. Ou assustadora, depende do ponto de vista, mas o que eu quero dizer? O estudo, ele é individual, ele é solitário e ele não tem, assim, um, um direcionamento certo, sabe? Esta é a forma certa de estudar. Lembro de um paciente que ele ficava angustiado porque ele não conseguia ler mais de 30 páginas por dia dos livros que ele estudava. E ele falando, mas tem gente na minha classe que lê mais do que isso. E 30 páginas é o mínimo para você ler, para você estudar. Porém, esse paciente não se dava conta que não tinha nada de errado com ele. Ele era um aluno muito bom. Ele estudava muito bem, ele sabia, tinha um conhecimento muito bom. Porém, sentar e ler as 30 páginas por dia não era o jeito dele estudar. Quando ele começou a se dar conta de que não, ele não estava errado, ele foi achando o jeito dele.
Então há um jeito de estudar. Dado esta introdução, como que a gente estuda psicanálise? Sim, passa por aí. Passa de encontrar o melhor jeito de estudar. Pode ser pegando um livro, lendo em voz alta e andando por aí. Pode ser achar um lugar confortável e ler em silêncio. Pode achar um meio termo, você pode estar numa praça, você pode ir num café, você pode achar um canto da sua casa e sentar no chão. Você pode ler no metrô com o fone de ouvido para dar um isolamento, se você conseguir. E se você conseguir, não é um pejorativo, é se for o melhor jeito para você. Se você consegue, muito bom. Eu já estudei muito assim, no metrô, com o livro do Lacan, lendo e as pessoas passando e gradualmente o externo ia desaparecendo, tá? Então, são métodos. Porém, a segunda parte, eu quis estudar em psicanálise, né? Eu seria muito presunçoso se eu diria, olha, você vai ter que fazer isso. Eu já dei dicas, tem um vídeo aqui no canal, 5 livros para você começar em psicanálise. Eu já dei outro vídeo, que são 5 livros para você mergulhar de cabeça na psicanálise. A gente tem um vídeo falando sobre as edições do Freud, da Imago, da Companhia das Letras e das Obras Incompletas. Eu agora me esqueci da editora, peço desculpas. Mas são as obras incompletas, é bem fácil de você reconhecer e são muito boas também. Mas, e aí? Você vai ter muitos livros, você tem muitos autores, você tem muitos artigos. O que eu posso falar é do jeito que funciona para mim. E você pode ver se funciona para você ou não. Eu gosto de focar no básico. Então eu estou sempre estudando o básico. Eu estou sempre estudando os grandes autores. Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott. Estou em grande débito com Bion. Estou em grande débito com André Green. Li um pouco de Laplanche. Mas você vê os grandes autores, que é de onde saiu tudo, né? Qual que é o meu raciocínio. Se eu conseguir entender muito bem a base, a lógica da psicanálise, a lógica fundante, como ela funciona, eu consigo desenvolver raciocínios, pois eu sei a lógica, eu sei a base. Então, às vezes, eu negligencio coisas muito mais contemporâneas em pró de coisas mais clássicas, uma vez que não dá para ver tudo. Sabendo o clássico, sabendo esta base firme, eu consigo desenvolver, eu consigo pegar uma ideia contemporânea e entender com mais facilidade, porque eu conheço a lógica fundante. Tem gente que prefere o oposto, tem gente que lê muito os artigos. Tudo bem, é um jeito. Se for o melhor para você, é o melhor para você, mas a base seria o que funciona para você. E para saber o que funciona para você, você tem que tentar. Você tem que achar os jeitos. Basta saber que se você for fazer um curso, sentar e assistir a aula, isso não é estudar. Estudar é você ter alguém que lhe mostrou o caminho e você vai seguir esse caminho do seu jeito. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas e até a próxima.